A paz do Senhor, amado, amada, família querida. Nós estamos aqui hoje, dia 22 de outubro de 2022, para fazer o nosso círculo de oração e engrandecer o nosso Deus. Pai amado, esse círculo de oração é para Ti, para honrar e engrandecer o Teu nome no seio da nossa família. Que o Senhor possa encontrar com cada um de nós, Senhor, nos atrai para Ti, nos atrai para uma presença, Senhor, nos atrai para um relacionamento genuíno com o Senhor. Eu coloco diante do Senhor a minha mãe, meus irmãos, familiares, sobrinhos, tios, cada um da minha casa, Pai, a minha descendência, meu esposo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos ir para o céu. Nós queremos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, Senhor, aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno contigo, que o Senhor possa atraí-los a esse encontro, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego cada um na tua presença. Amém? Vamos engrandecer o nome do Senhor? Família, hoje eu estou muito contente porque nós temos mais 2 integrantes no nosso círculo de oração. É a minha irmã Melrinei, minha pecoxuxa, e o seu esposo, Laudemar. Sejam bem-vindos ao nosso círculo de oração. Muito felizes, eles já fizeram na terça-feira e eles vão tomar conta da nossa terça-feira. Graças a Deus, muito bem-vindos. Um beijo, que o Senhor abençoe grandemente, que vocês fiquem firmes junto conosco, amém? Então a nossa família já está no livro de Marcos. Nós começamos em Gênesis, a família, todos os dias alguém da família faz o círculo de oração, grava em áudio, a gente coloca no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo do círculo de oração da família. Eu tenho feito o meu círculo de oração em vídeo, por quê? Porque o Senhor colocou no meu coração para a gente passar isso para outras famílias do Brasil. Então a gente nós incentivamos você a fazer o círculo de oração na sua família também. Cria um grupo de WhatsApp, chama aqueles que se dispuserem, vamos fazer círculo de oração cada dia da semana. Alguém está orando pela sua família, alguém está orando pela minha família. Isso é maravilhoso, não é? Então vamos começar o nosso círculo de oração, vamos cantar o hino 578 da harpa cristã. Vamos louvar comigo? Ele diz assim: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus, irmão. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai. Mestre, a minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir.
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Então, se você está aflito com esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo onde a batalha está travada tão claramente, é uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra celestial que está acontecendo sobre a nossa nação. E nós estamos sentindo os reflexos disso. E a igreja está se posicionando, a igreja tem rasgado as suas vestes e clamado ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E a igreja está se corrigindo no nome do Senhor Jesus. E a igreja está avançando e se preparando para o grande avivamento que vai vir sobre nós e que já está acontecendo. Aleluia! Que a igreja se mantenha firme, que você se mantenha firme na oração, no jejum e sossega o teu coração. Porque você está em batalha não quer dizer que você não vai conseguir passar por essa batalha, mas recebendo a paz que excede todo o entendimento, que só Jesus pode dar. Amém? Então sossega, porque o Senhor está nesse barco. Jesus está nesse barco. E Ele dá ordem às ondas, ao mar, à tempestade, acalme, silêncio, e tudo se acalma. Amém? Então vamos colocar a nossa fé, a nossa esperança, os nossos olhos, a nossa atenção em Cristo Jesus, porque é Ele que está fazendo essa grande obra. E glórias a Deus, Ele escolheu a nossa nação. Vamos ler agora Marcos capítulo 11, que é a ministração de hoje. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e de Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que é que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas logo o devolverá. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa.
Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai. O reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém. Foi até o templo, olhou tudo ao redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os seus 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas, e os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito para matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte e de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca, ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que o ofenderam, porque o Pai de vocês, que está no céu, perdoará as ofensas de vocês, se vocês perdoarem. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Então, atenção nessa parte, hein? Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou seja, tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, né? Purificou o templo, colocou todo mundo nos seus lugares, ensinava o povo. Então, com que autoridade você faz essas coisas? Eles perguntaram para Jesus. Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Responderam: quem deu autoridade a João para batizar?
Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Essa é a nossa leitura de hoje, Marcos capítulo 11. E a gente começa a leitura com Jesus entrando em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele já entra e ele é aclamado como rei. O povo se reúne em volta de Jesus, jogam as suas vestes no chão, as suas capas, colocam ramos. Então todo aquele cerimonial que era feito para se receber um rei foi feito com Jesus ali naquela hora. Então Jesus entrou de uma forma humilde, montado num burrinho, mas sendo aclamado pelo povo como rei. Ó Senhor, que venha o teu reino. E ele fez isso também para cumprir a palavra de Deus, para cumprir as profecias. Tudo que Jesus fez, ele veio para cumprir profecias. Ele cumpriu a palavra do Senhor diz que ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Então Jesus ele veio cumprindo cada detalhe de tudo aquilo que foi dito pelos profetas, que foi dito na palavra de Deus através dos seus profetas. Amém? Eu até anotei duas aqui para a gente ver. Está lá em Gênesis 49:10, quando Jacó abençoa Judá. Aí eu peguei um pedacinho dessa bênção só para a gente ver como que é incrível, como que Jesus, ele cumpre tudo. Jesus veio da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então olha aqui que lindo. O pai Jacó falou para Judá o seguinte, e só um pedacinho que eu peguei. Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes. Lembra dos reis magos? As nações lhes trarão presentes. Os povos lhes obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira. Na melhor parreira que há. A gente sabe que Israel é comparada a uma parreira. Na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Olha como que é incrível. A outra está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Né? Que ele fala que ele é o rei, que ele vem em paz, que ele não veio para fazer guerra, que se fosse um guerreiro, ele viria montado num cavalo. Ele entrou montado num jumentinho, um rei montado no jumentinho. Ele não veio um rei montado num cavalo. Então ele não veio com poder, com glória. E a gente vê que até os discípulos, eles achavam, até no último momento, eles achavam que Jesus iria fazer uma revolução, né? Uma revolução física, que Jesus ia armar e tomar o governo dos romanos e devolver o governo a Israel. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para trabalhar no nosso lado espiritual, para nos transformar espiritualmente, nos libertar do pecado, que é o que leva à morte eterna. Então a função de Jesus ali não era trazer guerra, era trazer paz. Ele é o príncipe da paz. Então diz assim, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado no jumentinho, filho de jumenta. Isso é Zacarias. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os confins do mundo. O reino de Jesus
ele não engloba hoje o planeta inteiro? As pessoas conhecem Jesus, os cristãos, tanto é que a gente está sentindo agora, né? Como que os cristãos, eles têm se unido, eles estão... Esse tempo, a gente tem percebido que a igreja, ela está entrando em unidade. Não importa o nome da placa que está lá na porta, o que importa é o coração de cada um, daquele que crê em Cristo e faz parte da mesma família. Então, Jesus, quando a gente fala isso, a gente lembra de profecias, né? E vocês sabem que existem muitas profecias para o Brasil, não sabem? Eu vi um vídeo do pastor Luiz Hermínio falando sobre as profecias do Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês verem um pedaço desse vídeo, como que é impactante, quantas profecias nós temos. E eu creio que nós estamos vivendo o tempo do cumprimento dessas profecias. Vejam aí. A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barham, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. 1970, Kenneth Reagan profetizou que, como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande avivamento, e a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Meu Deus! O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação chamada Valnice Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson. Em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacy Campbell profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Benny Hinn profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou: o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações, e que a perspectiva de avivamento para as nações, um número de 1000 profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo que está por vir. 2006, Grant Cook
profetizou em Curitiba em 2006, no Bola de Neve, dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus, gerando fome por Deus e arrependimento. 2006 ainda, John Arnold de Toronto, o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora, 2006, Andrew McDonald, ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa, até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui. Brasil, tu és escolhido, Brasil. Em maio, eu não lembro o ano direito, meu amigo que já está na eternidade, Gregório McNulty, ele disse lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Clóvis disse a Gregório: eu sonhei que estava em um velório, nesse velório você estava dançando, fazendo piruetas, você estava feliz, a tampa do caixão estava removida e você estava dentro. Clóvis falou para o Gregório: Deus me trasladou para a maior onda que pegou o Brasil, maior que a onda do Havaí. Você estava dançando na areia, um tsunami de Deus estava vindo sobre o Brasil, chamado avivamento. Peter Wagner profetizou, meu Deus, que o Brasil seria conhecido como esperança das nações. Rick Joyner profetizou que Deus estava preparando um exército de Deus dotado de conhecimento. Rick Joyner via o Brasil saindo jovens para começar a incendiar como raposas na Europa. Tom Tinney em Toronto, o homem que escreveu o livro Caçadores de Deus, ele disse: o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor se repousará pelo Espírito sobre os brasileiros que levantaram a bandeira de justiça para o Brasil. Rod Parley em Pensacola, o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola iria pairar sobre o Brasil. E aí vai na Califórnia, Sid Jacobs da Batista da Lagoinha em 2015, Jesus estava trazendo um avivamento de santidade para o Brasil. Falta falar de Mike Murdock, falta falar de Morris Cirulo, tantos que profetizaram, Guilherme Maldonado, tantos homens que profetizaram sobre essa nação. Você está me entendendo, Brasil? Ou nós nos comportamos como Nabal, quando o rei passa a gente diz: eu sou o dono, o rei não vai levar nada. Ou nós não vamos nos comportar como Abigail, que vai interceder como uma igreja prostrada ao chão, reconhecendo que ele é o rei. Abigail, tu és o regozijo do Pai. Igreja brasileira, eu quero fazer uma simbologia sobre você hoje. Você é Abigail de Deus, você é o regozijo do Pai. Toda vez que o mal veio, a igreja brasileira orou, a igreja do mundo orou, mas nesse tempo é o nosso tempo, Cassiano. É o nosso tempo, se posicione como igreja. Abigail, você é o regozijo do Pai. Então, olha, eu achei interessante uma parte que quando fala assim que nós somos exportadores de brasa. Eu vi o pastor Luiz Hermínio falando isso no outro vídeo. O nome do Brasil significa exportadores de brasa, uma coisa assim, sabe? Então o povo lá fora conhecia a gente como os exportadores de brasa. Então a gente assimila isso. Nós somos uma nação que as profecias para nós é que nós vamos ser o celeiro do mundo. O celeiro de comida física e o celeiro de comida espiritual. Nós vamos exportar missionários. Essa nação aqui vai gerar missionários. Se vocês observem quantos ministérios infantis estão recebendo o derramamento do Espírito Santo. A gente vê as crianças completamente dominadas por aquela presença maravilhosa. Os jovens, gente, apesar de tudo que está acontecendo nas faculdades, a gente vê jovens, equipe de jovens recebendo um avivamento muito grande. Isso é maravilhoso, porque, coloca isso na sua mente, se Jesus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, vai acontecer. Tenho certeza disso. Vai acontecer. Profecias maravilhosas, isso traz o quê? Paz para o nosso coração. Então, acalma o teu coração. Crê no Senhor Jesus. Fortalece a tua fé. Porque Jesus diz que é feliz aquele que não perde a sua fé em
mim. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, a gente percebe que ele já entrou e agiu como rei. Como rei. E quando Jesus reina, eu anotei algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração aqui através dessa leitura. Quando Jesus reina, existe paz. Quando Jesus está reinando, existe paz. Jesus usa armas de amor. Apesar de saber que Jerusalém ia matá-lo, ele se compadeceu e chorou por Jerusalém. Então, no outro evangelho, eu creio que em Mateus, ele fala que Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora, Jesus se compadece. Então, quando Jesus está na batalha, quando Jesus está reinando, quando Jesus veio para batalhar por nós, ele usou armas de amor. Armas de amor, que é o que ele ensinou para nós. Então, nós temos que usar nesse tempo agora armas de amor. Porque a palavra do Senhor diz para nós que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue nem carne. A nossa luta é contra potestades que estão aí nas regiões celestiais, no ar, para todo lado, e que ficam influenciando as pessoas para o mal. Nós estamos participando dos 21 dias de jejum que o pastor Rina está fazendo ali do Bola de Neve. É uma live que faz todos os dias, 11h30 da noite. E a gente participa lá ao vivo, orando, jejuando, fazendo o clamor. E ontem, o pastor, o apóstolo que estava participando, ele viu como se as pessoas estivessem com um capacete que colocava, embotava a mente das pessoas, as pessoas ficavam como se estivessem cegas. Então a nossa arma de amor é o quê? É orar por essas pessoas para que elas sejam libertas. Não adianta a gente ficar brigando, não resolve. Quando Jesus reina, Jesus está reinando no meu coração, no seu coração, então ele nos ensina a usar armas de amor. Jesus usou armas de amor, Jesus nos ensinou, ele veio à terra para nos ensinar, ele se revelou a nós e nos ensinou a usar armas de amor, para que haja paz. Quando você luta com armas de amor, há paz. Então, quando Jesus reina, vem sobre nós a paz. E também quando Jesus reina, outra coisa que veio no meu coração, somos libertos dos grilhões do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos seres que pecam. Mas nós não somos mais escravos, nós estamos livres, nós podemos decidir, eu não quero viver em pecado, eu não vou viver em pecado, não sou mais escrava disso, isso não pode me dominar mais. Jesus, ele entrou no templo e ele purificou o templo. E olha que lindo, Jesus entrou no pátio do templo, onde lá eles estavam vendendo coisas, trocando dinheiro, vendendo os animais para o sacrifício. E o interessante é que o pátio do templo era o lugar onde os não-judeus podiam entrar. E quando Jesus fala, meu Pai disse que esta casa é um lugar de oração para todos os povos. Então, quando Jesus entra, purifica aquele lugar. Ele purifica um lugar onde vai entrar todos os povos. Então, quando Jesus reina, nós somos libertos, ele nos purifica, ele nos liberta dos grilhões do pecado. Nós somos livres, nós não precisamos mais ser escravos, nós não precisamos mais ser escravizados, nós somos livres. E quando Jesus reina, há unidade. Jesus ensina que a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. A casa de oração é para todo mundo que quiser, é para todos que quiserem. A salvação está aí para todos que quiserem.
Você não é obrigado, mas se você quiser, você é livre para ser cristão. Você é livre para entregar a sua vida a Jesus. Nada pode te impedir, porque é você e Deus. É você dentro do seu coração com Deus. Então a casa do Senhor é chamada casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas que quiserem. E também quando Jesus reina, há poder, há poder. Nós somos empoderados pela fé quando Jesus reina. Temos fé em Deus. Jesus fala, tenham fé em Deus. Lembra dele falar para os discípulos? Tenham fé em Deus. Porque através da fé nós podemos remover montes. Você está vivendo um tempo de dificuldade, existem montes na sua frente, existem barreiras. Tenha fé. O Senhor disse que nós somos poderosos. Poderosa. A nossa palavra pode falar para aquele monte saia, pode falar para aquela barreira saia, pode falar para aquele empecilho saia, pode falar para aquele vício saia, pode falar para aquela doença saia, pode falar para aquele espírito maldito saia. E ele tem que sair. Mas você precisa crer em Deus, você precisa firmar a sua fé. Deixa de ter mente negativa, passa a ter mente positiva. Entenda que Jesus quer o melhor para você, para mim, porque ele diz na palavra, eu é que sei que pensamentos que eu tenho de você, de vós. Pensamento de bem e não de mal, para te dar aquilo que seu coração deseja. Jesus quer nos ver felizes. Jesus quer nos ver realizados. Por quê? Porque ele nos ama a ponto de entregar a própria vida por nós. Jesus não quer nos ver miseráveis. Jesus não quer nos ver condenados, caídos, escravos, viciados, amargurados, derrotados. Isso não. Quem quer ver isso é o diabo. É o diabo que usa palavras de engano para nos enganar e fazer com que a gente fique preso naquelas migalhas, para fazer com que a gente fique preso na miséria. Jesus não quer isso para nós. Jesus nos quer livres, vivendo livre, vivendo empoderados pela fé, amando uns aos outros, a gente entendendo que nós estamos aqui é para servir o próximo. Quando a gente serve, nós somos reconhecidos lá no céu. Quando eu sirvo aqui, eu sou maior lá no céu. A gente precisa entender isso. Jesus veio para nos ensinar isso. Então nós somos, quando Jesus reina, nós somos empoderados pela fé. A nossa fé se fortalece. E quando a gente tem fé, nada derruba, nada consegue nos jogar para o chão. Amém? Então que nós hoje aprendamos essa lição da figueira que o Senhor Jesus deixou ali para nós. Jesus chegou naquela figueira. Naquela figueira não haviam frutos, mas ali diz que não era tempo de fruto. Então qual que é a lição que fica para nós? A lição que fica para nós é que Jesus, ele amaldiçoou a figueira porque não encontrou frutos nela, apesar de não ser tempo de frutos. Então que a gente não precise ficar esperando o tempo certo para nós pregarmos a palavra. Que a gente não fique esperando o tempo certo para pregar, para produzir frutos, porque quando o Pai chegar e não encontrar frutos, ele vai cortar aquele ramo que não produz frutos. Mesmo ele estando em Jesus. Leiam lá o capítulo 15 de João. Mesmo estando em Jesus, se eu não produzir frutos, eu serei cortado e lançado fora. Jesus chegou naquela figueira. Era uma figueira linda, cheia de folhas, estava belíssima. Mas Jesus não encontrou frutos e Jesus amaldiçoou. E ela secou até a raiz, ou seja, acabou. Se tivesse ficado a raiz e o toco ainda podia brotar, mas ela secou até a raiz, até foi exterminada.
Então, eu vejo ali, eu dei uma olhada em Paulo, quando Paulo nos exorta, está ali em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, ele diz assim: por causa da vinda de Cristo, por causa da volta de Cristo, da vinda de Cristo, porque Jesus veio e volta, e do seu reino, por causa de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em tempo certo ou não. Então, por causa de Cristo e do reino do Senhor Jesus, nós precisamos pregar a palavra em tempo certo ou não. Porque se o Senhor chega e eu estou dormindo, eu não estou trabalhando, eu não tenho frutos para apresentar, não interessa se é o tempo ou não de frutos. Porque aquele que está no Senhor, ele dá fruto o tempo todo, a sua raiz não murcha, as suas folhas não secam, e ele produz fruto constantemente, a tempo e fora de tempo, e no seu tempo, e em todo o tempo. Já viram aquela planta que você rega, ela produz fruto o ano todo? Então nós precisamos de entender isso, que nós precisamos produzir frutos. E o que são os nossos frutos? As nossas boas obras. No caso aqui, Paulo falando para nós a pregação da palavra. Nós precisamos responder o ide que Cristo Jesus deixou para nós. Então, Paulo continua falando assim: procure convencer, repreender, animar, ensinar com toda a paciência. Então pregue a palavra, procure convencer as pessoas, animar as pessoas com paciência, entendendo que nós lançamos a semente e é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Entendendo que alguém está desanimado, nós precisamos animá-lo. Não desistir de ninguém, porque Jesus procura as suas ovelhas perdidas. Jesus quer que a gente ajude o filho a voltar para a casa do pai. Essa é a nossa responsabilidade. Aqueles pequeninos, aquele que a fé é fraca, nós temos que ajudar e não desistir da pessoa. E, infelizmente, nós como seres humanos, a gente tem essa mania de deixar para lá, né? Aí Paulo fala, pois vai chegar o tempo, olha como é interessante, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Seguirão seus próprios desejos. A gente está vendo isso? Arranjarão para si mesmas mestres que dizem o que elas querem ouvir. Negam a verdade e dão ouvidos às lendas. Então a gente tem visto muita gente enganada, muita gente negando a verdade, muita gente querendo ouvir aquilo que quer. A gente tem visto gente que pega o microfone e fica falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Não se importam em falar a verdade. Nós temos visto isso. Por isso, Paulo diz assim, que o crente, então a gente quer dar fruto, para que Jesus não chegue e veja nós uma figueira linda, maravilhosa, cheia de folhas, mas vai procurar, não tem fruto. O crente precisa de quê? Paulo diz aqui, o crente precisa ser moderado em todas as situações. Então nós estamos vivendo dias em que está um pouco complicado ser moderado, porque as pessoas estão tão aflitas, tão angustiadas, tão desesperadas, cada um do seu lado, que não está havendo muita moderação. Mas o crente tem que entrar ali naquele meio e trazer uma calma, uma moderação. Nós temos que ser moderados em tudo que a gente faz. Paulo fala que nós temos que suportar o sofrimento. Então, se tem pessoas te atacando por causa desse tempo que a gente está vivendo, se tem pessoas te atacando por você ser cristão, por você defender o direito à vida, por você defender a palavra de Deus, por você defender os princípios cristãos, tenha paciência com esse sofrimento, seja paciente.
Não revide com coisas, use armas de amor. Paulo também fala que nós devemos fazer o trabalho de um pregador do evangelho. Qual que é o trabalho do pregador do evangelho? Falar a palavra em tempo e fora de tempo. Não esperar a oportunidade surgirem. Faça a oportunidade acontecer. Amém? E Paulo fala também que nós devemos cumprir o nosso dever de servos de Deus. Qual o dever do servo? Servir. Não fique esperando ser servido, mas sirva. Amém? Então, Jesus ele fala para nós nesse capítulo de uma forma muito forte. Ele fala que a gente precisa ter fé em Deus. Não é verdade? Nada está perdido. Se eu tiver fé em Deus, eu falo para esse monte, saia daqui. Vá para ali e o monte vai. Se eu orar com certeza no meu coração, aquilo acontece, porque Ele faz acontecer por causa de quê? Da minha fé. O Senhor curou muitas pessoas, Ele dizia, vai, a sua fé te salvou. Vá, a sua fé te salvou. Porque você teve fé. Lembra daquela mulher estrangeira? Senhor, que grande a fé dessa mulher. Admirou por causa da fé, né? Então, nós precisamos o quê? Crer sem duvidar. Nós precisamos de ter atitude, de agir, de exercitar a nossa fé. E nós precisamos, acima de tudo, que Jesus diz para nós, perdoar. Então, que o perdão seja a nossa grande arma de amor nesse tempo. Perdoe aquele que está te atacando. Perdoe aquele que fala coisas que você não quer ouvir. Perdoa aquela pessoa que está indignada com você, que te maltrata porque você crê em Jesus Cristo. Perdoa. Sabe por quê? Porque com a mesma medida que você perdoar, você será perdoado. E com a mesma medida, ou até um pouco mais, daquilo que você não perdoar, você não será perdoado. Então, a lição de Jesus para nós hoje é o perdão. É que a gente ame. Vamos usar as armas que Jesus usou? Principalmente nesse tempo, que é um tempo de aflição que nós estamos passando. Mas com certeza, a vitória é da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra nós e o diabo não pode tocar em nós. Olha que promessa maravilhosa. Então, que a gente use nesse tempo armas de amor, que são as armas que Jesus usou e nos ensinou de uma forma tão linda que nós possamos usar armas de amor. Amém? Então, um abraço, família. Vamos orar comigo? Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha mãe, meus irmãos, meus familiares e todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no círculo de oração. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, colocar em nosso coração a inteligência, a sabedoria, o entendimento de como a gente faz para usar essas armas de amor. E nós pedimos também, Senhor, uma dose extra do amor que vem do Senhor, aquele amor incondicional, o amor com que o Senhor nos ama. Então derrama no nosso coração, no coração da nação brasileira, nesse tempo, Senhor, que nós vivemos, um tempo de angústia, um tempo de preocupação, um tempo de desespero às vezes nós nos mantemos numa segurança, numa confiança, de repente a gente cai e, Senhor, nos ajude, Senhor, a passar por esse tempo com a paz do Senhor e nos ajude, Senhor, a usar cada um de nós, eu, a minha família, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, nos ajude a usar as tuas armas de amor nesse tempo. Porque se a gente ama uns aos outros, todos vão ver que nós somos os teus discípulos e eles vão seguir esse caminho. E isso é o mais importante. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. E até a próxima semana, se assim o Senhor o permitir, em nome do Senhor Jesus.
Eu peço que a paz do Senhor desça sobre você agora e que te dê toda a paz que excede todo entendimento e que nós possamos passar por esse tempo em paz. Amém? E glória a Deus. Fica com Deus e até a semana que vem. Beijo.